agora de pesquisas, hein? Começando por São Paulo. Os números é importante porque marca o início da campanha eleitoral para valer, que começou no dia 16 de agosto. A gente já começa a sentir o impacto dessa campanha eleitoral, do pedir voto dos candidatos que já está liberado, e é a pesquisa que antecede a propaganda eleitoral no rádio e na TV, que começa na próxima sexta-feira, dia 30. Portanto, é um marco da eleição. E vamos ver qual é a fotografia do momento? Começamos por São Paulo, então. Olha aí os números, intenção de voto estimulada para a Prefeitura de São Paulo. Alessio. Guilherme Boulos, do PSOL, marca 22%, um acréscimo de 3%. Em relação à pesquisa anterior de julho, né? Esse comparativo é com a pesquisa anterior de julho. Vamos lá. Pablo Massal, do PRTB, 19%, um acréscimo de 6% com relação à última pesquisa. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, também marcou 19%, uma queda de 2 pontos percentuais. Da Atena, do PSDB, 12%, uma queda de 7%. Tabata Amaral, do PSB, 8%, com um acréscimo de 2%. Marina Helena, do Novo, 3%, teve uma queda de 1%. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, 2%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do UP e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Indecisos foram 8%, branco, nulo ou não votariam 7%. É a pesquisa Quaest com 1.200 eleitores de 26 e 27 de agosto. Está aí fresquinha a pesquisa, nível de confiança de 95%, a margem de erro de 3 pontos percentuais. O registro é o SP 08379/2024, que mais lhe chama a atenção para a gente começar a entender essa pesquisa, Cíntia Lages. Olha, esse empate triplo né? Aí na primeira posição, com uma ligeira, mas muito ligeira mesmo, vantagem do Guilherme Boulos, do PSOL, que subiu. É a primeira vez que ele sobe, porque ele caiu, ele foi desidratando a candidatura dele desde o início, né, da pré-campanha até a campanha. Isso é importante para a candidatura dele, mas a gente vê que isso aí é claramente a performance do Massal. Foi ele que embaralhou toda essa situação. Estava mais ou menos definida com dois ali brigando pela segunda colocação. Estava o Nunes brigando com ele, Massal, ali pela segunda colocação. E a gente vê que também teve reflexo com a Tabata, né? Uma leve subida da Tabata Amaral. Então, basicamente, eu acho que aí vai ficar quem vai para o segundo turno com o Guilherme Boulos. Mas E aí a gente já viu muita coisa acontecendo, todo dia alguma coisa acontecendo, inclusive justiça eleitoral, já com vários processos contra o Massal. Hoje teve mais uma denúncia contra ele, que ele usou daqui a pouco a Alice vai falar sobre isso, né? Um homônimo do Boulos, quase homônimo, para fazer uma acusação falsa, mas parece que nada disso afeta a candidatura dele. O que eu ia dizer era o seguinte: se nada acontecer e continuando nesse galope, ele chega para o segundo turno na frente do Boulos. Aí, Francis Teixeira. Ananias, eu compartilho da opinião da Cíntia e vou além. Se continuar do modo como está e está se caminhando essa eleição em São Paulo, o Pablo Massal ele será eleito prefeito de São Paulo. Porque não dá para vincular estritamente um eleitorado que votou majoritariamente em Lula na eleição de 2022 em um candidato do mesmo campo político. Porque o Pablo Massal, ele inclusive, ao meu ver, na minha análise, ele se inclui numa espécie de novo populismo, porque aquele populismo que ficou conhecido, que iniciou na década de 70 e foi até meados dos anos 60 na América Latina, era um populismo balizado especialmente na defesa das classes mais pobres e que se baseava ali na defesa de um ideal contra inimigos da nação. Só se tirou agora de foco essa questão da defesa dos mais pobres. Mas o Pablo Massal é uma figura carismática para um determinado campo político e que acaba, inclusive, também entrando nessa parcela menos favorecida da sociedade. Porque, como ele mesmo diz nos seus discursos, ele já foi pobre.
ele enriqueceu nas últimas 2 décadas. Então, muitas vezes, ele usa, inclusive, um linguajar popularesco para atingir essas camadas menos abastadas da população. E o porquê não acreditar que uma parcela do eleitorado que votou em Lula na eleição passada também não vai votar no Pablo Marçal por essa figura dita carismática dele. Ao meu ver, não é, mas para algumas pessoas ele é carismático. Põe os números aí de novo para a gente contextualizar. Tranquilo, França, que o França está dizendo, olha, você vê aí nos números o seguinte, 3 candidatos cresceram, Guilherme Boulos, Pablo Marçal e Tabata Amaral. Guilherme Boulos mais 3 pontos percentuais, o Marçal mais 6 e a Tabata mais 2. 3 candidatos perderam intenção de votos. Ricardo Nunes perdeu 2, Datena perdeu 7 pontos percentuais e Maria Helena, do Novo, perdeu 1 ponto percentual. Algumas variações dentro da margem de erro e outras já fora da margem de erro dos 3 pontos percentuais. Aquele eleitor que estava disposto e reconhecendo o voto em Datena por este levantamento foi para Pablo Marçal. Aquele eleitor que estava ali reconhecendo e Nunes, inclusive, como candidato de Bolsonaro, pelos números, foi para Pablo Marçal, que mostra esse reforço expressivo da sua candidatura. Com a pessoa do Marçal, quem perde mais é o Nunes. E Sim. tem uma coisa interessante que eu acho que vai acontecer aí, vai ter uma manobra aí do Datena, porque a candidatura do Datena está indo por água abaixo. E outras vezes ele já desistiu. Só que antes, né, das campanhas, eu vejo aí o Datena como essa figura que pode definir quem é que vai para o segundo turno, porque vai ter uma manobra aí. Eu acho que claramente a situação está caminhando para ter uma desistência do Datena. A gente vai conferir depois. E outra coisa que eu queria comentar também é que eu vi um humorista que deu uma definição sobre o Marçal, que foi até agora a melhor definição que eu já vi. Ele disse que o Marçal a ideia que passa para ele é que o Marçal pega um saco e de lá ele vai tirando vários papéis e aquilo vai formando o seu programa de governo. Por que eu digo isso? O Franci diz assim, olha, ele é populista, mas que candidato populista defende parceria público-privada? Parceria público-privada é o bicho-papão do populismo. Sim. É exatamente o contrário. O populismo está associado ao quê? À estatização. Sim. Né? Tem sido assim historicamente. E o Pablo Marçal consegue convencer as pessoas de que na parceria público-privada, eu acho isso muito engraçado. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu ainda hoje no Brasil, que é mostrar que um PPP é algo possível e é algo benéfico. Porque sempre tem muita polêmica sobre qualquer PPP. Sim. E ele consegue convencer as pessoas de que o governo não gasta nada com a parceria público-privada. Eu acho isso muito engraçado. E o que é uma contradição em si, né? Completamente. É difícil, de fato, entender. Só para a gente arrematar ainda com os números, a gente vê que aquele eleitor disposto a votar em Datena migrou. Aquele eleitor disposto a votar em Nunes também migrou, assim como o de Marina Helena. O fortalecimento de Boulos vem como um nome de destaque capaz, nesse campo da esquerda, da centro-esquerda, de fazer frente aos candidatos da direita e da extrema-direita, com apoio do presidente Lula, enfrentar os candidatos com apoio do ex-presidente Bolsonaro. O oficial é o Ricardo Nunes, mas o Pablo Marçal tem um reconhecimento maior do eleitor de Bolsonaro nesse momento em São Paulo, e o fortalecimento também da Tabata, que entrou para o embate direto com o Pablo Marçal. Quem ficou de fora desse embate perdeu, e quem não foi reconhecido nesse embate também perdeu. Agora, esta marca é a marca da campanha até aqui virtual, a campanha nas redes sociais. Vai começar o programa eleitoral no rádio e na TV, Alessio.
Ananias, e aí tudo pode mudar. A gente sabe, inclusive hoje, pegando esse gancho da Cíntia, hoje não, esses dias tiveram muitas reclamações do apresentador da Atena, justamente sobre esse afastamento obrigatório que a Justiça impõe para os apresentadores de TV, já que eles se afastam ali do seu principal público. E agora a gente vai ter novamente essas peças voltando para a TV. Lembrando que o Datena, apesar de ter um tempo reduzido pelo tamanho do PSDB, ele tem tempo sim de televisão, assim como o Guilherme Boulos, assim como também como a Marina Helena está nessa disputa para conquistar esse tempo de TV. Então ele vai voltar para a casa do cidadão paulistano. Então ele pode ali ter esse gás, né, nesses próximos dias, o que também não pode levar ele nessa condição de primeiro lugar ou de segundo lugar, pelo menos na minha visão. Eu acho que o principal beneficiado disso tudo será o Guilherme Boulos, porque é um tema que a gente vai até tratar logo mais. Ele pode usar esse tempo para desmentir algumas fake news, para ele trazer as verdades de algumas coisas de que ele está sendo acusado. O Pablo Marçal, por não ter esse tempo, vai ser prejudicado nesse sentido, porque ele vai ficar única e exclusivamente nas redes sociais, que esse é o forte dele, diga-se de passagem, mas no tempo de rádio e TV, que são públicos diferentes. A gente sabe que ainda há um público de TV e de rádio que não acompanha tão fortemente as redes sociais. Então, eu acho que ele sai prejudicado. Nesse caso, Ricardo Nunes sai fortalecido junto com o Guilherme Boulos. Francis, 3 perguntas rápidas, uma para cada. Eu começo com você, Francis. Nessa condição de empate triplo, como destacou a Cíntia, aquele eleitor da esquerda, da centro-esquerda, que vota em Boulos, que se reconhece em Tabata, o eleitor de Tabata pode fazer uma migração para Boulos nesse primeiro turno já, para garantir um representante do seu campo político no segundo turno em São Paulo? Na sua avaliação, sim ou não? Sim, Ananias, se ali na semana final da eleição continuar num cenário similar, porque o Boulos cresceu, mas a Tabata também cresceu, claro que num menor nível, mas ela vem sendo mais assertiva nos ataques ao Pablo Marçal. Então, a depender do cenário da última semana, sim, se o Boulos continuar com essa vantagem, o eleitorado da Tabata deve fazer o voto útil no candidato do PSOL. Pode pôr os números de novo para a Cíntia. Como fica, Cíntia, ex-presidente Bolsonaro com o seu candidato, Ricardo Nunes, caindo menos 2 pontos percentuais nesse levantamento, uma tendência que já é de queda. E lá atrás já tinha uma antipatia dos bolsonaros pelo Nunes, né? Um candidato que o próprio Bolsonaro disse que não era o candidato que ele queria, não era o candidato ideal. Eu acho que a grande incógnita aí é o seguinte, será se os bolsonaros não abraçariam a candidatura do Marçal? Porque eles meio que pararam as críticas, né? Eles pararam de criticar. Eu acho que eles estão naquela fase, vamos esperar para ver? Porque eu acho que o Nunes está numa situação muito difícil aí. Inclusive, eu não acho que se o Pablo Marçal, vamos supor que a registro de candidatura dele seja cassado. Isso não vai acontecer assim. Mesmo que seja, ele pode concorrer. Mas vamos supor que isso aconteça, eu nem acho que o Nunes seja beneficiado. Eu acho que o Nunes foi prejudicado pelo Marçal, mas não seria beneficiado com uma eventual saída dele do páreo. Eu acredito mais na Tabata. Aí vamos acompanhar esta embolada eleição em São Paulo, que começa mais um capítulo já já. Já eu vou com você, Alessi, porque de São Paulo a gente vai para Rio de Janeiro. Olha como é que está a situação no Rio. A situação na capital carioca. A pesquisa Quaest traz os seguintes números. Vamos ver? Vai lá, Alessio. Eduardo Paes, atual prefeito do PSD, 60%. Alexandre Ramagem, do PL, 9%. Tarcísio Mota, do PSOL, 5%. Ciro Garcia, do PSTU, 3%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, 1%. Marcelo Queiroz, do Progressistas, 1%. Juliette Pantoja, do Unidade Popular, e Carol Esponza, do Partido Novo, também 1%. Henrique Simonardi, do PCO, não pontuou. Branco, nulo ou nenhum dos candidatos, 13%. Os indecisos são 6%. Então, a pesquisa 1.140 eleitores, também de 25 a 27, margem de erro também de 3 pontos, o registro é o RJ 08084/2024. Aí
um favoritismo muito expressivo do prefeito Eduardo Paes, que vai buscar a reeleição pelo PSD, e Alexandre Ramagem, do PL, mais um nome de Bolsonaro, Cíntia, 9%. Aí parece que a eleição está definida, porque inclusive no primeiro turno, porque se a gente fizer a somatória aí, e não vejo mais como o Ramagem crescer, porque, enfim, né, ele já poderia ter crescido, a ver o desenrolar disso aí, mas o Paes, inclusive, aumentou, né? O percentual dele. O Paes aumentou o percentual. Aumentou em relação à pesquisa anterior, chegando a 60 pontos percentuais. É um prefeito realmente extremamente carismático, né? Que usa bem as redes sociais. muito bem, usa. É um personagem, na verdade. O Paes é um personagem carioca. E o carioca gosta muito dele. Por causa Se reconhece nele, né? Se reconhece nele. Aí, Alessio. Olha, se alguém ainda pode crescer ainda mais é o próprio Eduardo Paes. Se a gente for verdade, analisar as mas... outras candidaturas, são todas alinhadas mais à esquerda, à centro-esquerda, como por exemplo o PSOL. Tem 5% com Tarcísio Mota, mas eles podem aí migrar nos últimos dias para Eduardo Paes, pelo menos 2% a 3%. Ciro Garcia também, PSTU, partido de esquerda mesmo, 3%. E aí depois ainda vem a Juliette Pantoja do Unidade Popular, que também tem essa mesma pegada de esquerda, esse mesmo campo ideológico. Então, só poderia migrar aí, pelo menos na minha avaliação, o percentual, obviamente, do Rodrigo Amorim do União Brasil e do Marcelo Queiroz. Ou seja, no máximo, do máximo, o Alexandre Ramagem chega a 11%, analisando esse cenário. E aí, França, é importante a gente fazer um paralelo, porque é o berço, a cidade, o berço eleitoral do ex-presidente Bolsonaro. E o que a